Olá, turma do terceiro ano. Vamos então finalizar a nossa aula com a revisão e depois a correção das atividades, certo? Então, atentos aí à leitura das questões. Observe o porquê você errou aquela questão. Tudo bem? Isso porque essas questões geralmente elas são também incluídas lá na avaliação, certo? É claro, com gabaritos diferentes, com uma adequação, mas as questões das atividades, geralmente, elas vão para avaliação também. Então, é importante vocês fazerem essas atividades, corrigir certinho, acompanhar aí os exercícios, para que vocês consigam aí aprofundar. Então, vamos dar início à revisão da aula 12.2, com o tema Música, Dança e Cidade. Então fizemos abordagem aí sobre música e dança, né? Dança contemporânea. Falamos um pouco sobre os gêneros musicais, né? Como música popular, música clássica. A música popular varia em vários gêneros ou estilo, como rock, samba, chorinho, funk, o rap. Em outras aulas nós falamos mais sobre esses estilos de música, certo? Aqui nós vamos só fazer uma revisão. E a música clássica como música de instrumento, né? Música erudita ocidental. Como exemplo aí, Mozart, que é a foto dele, né? Esse artista aí do século XVII, né? Século XVIII. Então, foi o período que mais se desenvolveu música clássica. Sobre as características do som, falamos sobre as partituras, que são esses instrumentos aqui do compositor escrever ali a música, ou seja, incluir aí os elementos como harmonia, melodia e ritmo. O segundo tema foi dança e cidade. Falamos então da dança contemporânea, no qual se baseia nas técnicas e possibilidade a qualquer corpo dançar, conforme o movimento. Então, não há uma preocupação de seguir ali um ritmo ou técnicas, né, aguçadas de dança. Conforme o movimento, conforme o ritmo, o corpo se movimenta. Então, a preocupação é permitir e relacionar os movimentos da dança à vida do homem moderno, construindo o movimento de dentro para fora e não separando o corpo da mente. Então, foram essas a abordagem sobre música e dança. Vamos para a atividade de sala, fazer a leitura e correção das atividades. Questão 1. A música pode ser definida como combinação de sons ao longo do tempo. Cada produto final, oriundo da infinidade de combinações possíveis, será diferente dependendo da escolha das notas, de suas durações, dos instrumentos utilizados, do estilo da música, da nacionalidade do compositor e do período em que as obras foram compostas. De acordo com o texto, no que se refere às partituras musical, está correto que se afirma em. Então, o que é partituras? Vocês viram isso durante a aula, é um guia para os músicos compor uma música, né? No qual ele vai introduzir os elementos, aqueles 3 elementos que vocês viram lá durante a aula: harmonia, ritmo, né? E melodia. Vamos uma questão do Enem 2020. Temos essa música que eu trouxe para vocês durante a aula, texto 1, que é a música de Tom Jobim. Então, vocês já conhecem essa música, eu não vou ler. E o texto 2 fala sobre a inspiração súbita e certeira do compositor, serve ainda de exemplo de lema antigo. Nada vem do nada, para ninguém, nem mesmo para Tom Jobim. 2 fontes são razoavelmente conhecidas. A primeira é o poema O Caçador de Esmeraldas, do mestre parnasiano Olavo Bilac. Foi em março, ao findar da chuva, quase à entrada do outono, quando a terra, em sede requeimada, bebera longamente as águas de estação. E a outra é um ponto de macumba, gravado com sucesso, de J.B. Carvalho, do conjunto Tupi.
É pau, é pedra, é seixo miúdo, roda a baiana por cima de tudo. Combinar Olavo Bilac e macumba já seria bom, mas que se vê em Águas de Março vai muito além. Tudo se transforma numa outra coisa, em uma outra música que recompõe o mundo para nós. Então, um texto que está falando aí do compositor, né, da composição da música de Tom Jobim, também do escritor Olavo Bilac, enfim, faz várias referências aí. A pergunta é, ao citar a composição no panorama cultural brasileiro, o texto 2 destaca o quê? Diálogo, que a letra da canção estabelece com diferentes tradições da cultura nacional. Então, estudante, nós, durante a aula, eu expliquei um pouco sobre esse trecho da música, né? Esse trecho da música, no qual Tom Jobim traz várias palavras que são de várias regiões do Brasil. Então, a questão, foi essa questão do Enem, faz essa pergunta, né? Que está tratando, né, essa letra. Então, vamos à resposta. Olha aqui para o quadro. Então, ao situar a composição no panorama cultural brasileiro, o texto 2 destaca o quê? O diálogo que a letra da canção, né, da letra da canção de Tom Jobim, estabelece com diferentes tradições da cultura nacional. Essa é a resposta. Então, é preciso conhecer bem a música para poder responder, né? A composição de Tom Jobim. Questão 3, 2021, Enem 2021. Desacelerar é preciso, acelerar não é preciso. Afobados e voltados para o próprio umbigo, operamos automatizados, falas robóticas e silêncios glaciais. Ilustra bem esse estado de espírito da música Sinal Fechado. Lembra aquela música que eu trouxe no quiz de Paulinho da Viola? Então, trata-se da história de dois sujeitos que se encontram inesperadamente em um sinal de trânsito. A conversa entre ambos, porém, se deu rápida e rasteira. Logo, os personagens se despedem, com a promessa de se verem outra vez. Então, o texto está bem fácil de compreender, porque você já conhece o contexto da música. Percebe-se um registro de comunicação vazia e superficial, cuja tônica foi o contato ligeiro e superficial construído pelos interlocutores, né? Como lá, como vai, vou indo, tá? Então, trecho da música aqui, ó. Aí a pergunta, ainda não é nem a pergunta, ainda sobre o trecho. O culto à velocidade, no contexto apresentado, se coloca como fundo de um imediato processual que celebra o alcance dos fins sem sentimento, sem dimensionar a qualidade dos meios necessários para atingir determinado propósito. Tal conjuntura favorece a lei do menor esforço. A comodidade prejudica a lei do maior esforço, a dignidade. Como modelo alternativo, a cultura fast, temos o movimento Slow Life, cujo propósito, resumidamente, é conscientizar as pessoas de que pressa é inimiga da perfeição e do prazer, buscando assim reeducar seus sentidos para desfrutar melhor sabores da vida. Um texto aí argumentativo, talvez um texto argumentativo sobre o trecho da música. Agora vamos à pergunta. Nesse artigo de opinião, é um artigo de opinião, então tem o que o escritor está argumentando ali, porque é um artigo de opinião. A apresentação da letra, canção, sinal fechado, é uma estratégia. É uma estratégia argumentativa que visa sensibilizar o leitor. Por quê? O que vocês acham aí? Qual alternativa está correta? Não digo que é C porque está azul, mas a resposta correta é essa, ó. Exemplifica, desculpa, minha garganta já está finalizando o tempo de trabalho. O fato criticado no texto com uma situação concreta. Então, a letra da música Sinal Fechado exemplifica o fato criticado no texto com uma situação concreta. Então, observamos aí uma questão um pouquinho difícil, né, de
compreender, porque a gente pensa que a música ela está trazendo aí percepção de que o contexto é a vida corrida das pessoas, né? Porém, aí tem um artigo de opinião que está argumentando sobre a temática, né, da vida moderna, mas o que exemplifica o fato criticado no texto com uma situação concreta. Essa é a resposta. Uma outra resposta, Enem 2021, é sobre o balé, aquela dançarina de balé, né? O solo A Morte do Cisne, criado em 1905 pelo russo Milquet, a partir da música do compositor francês Camille Saint-Saëns, retrata o último voo de um cisne antes de morrer. Na versão original, uma bailarina com um figurino impecavelmente branco e na ponta dos pés interpreta toda a agonia da ave, se debatendo até desfalecer. Então, a bailarina representava aí a morte do cisne. Então, vamos ver aqui, o texto continua. Em 2012, John, de 20 anos, morador do bairro de São Mateus, zona leste de São Paulo, elaborou um novo jeito de dançar a coreografia imortalizada pela bailarina Anna Pavlov. No lugar de um colã e da sapatilha, vestiu calça jeans, camiseta e tênis. Em vez de balé, trouxe o estilo popping, de street dance. Sua apresentação inovadora de A Morte do Cisne, que foi ao ar no programa Se Ela Dança, Eu Danço, virou ritmo, né? Hit no YouTube. A pergunta: a forma original de John Lennon reinterpretar a coreografia de A Morte do Cisne demonstra que a criação artística é beneficiada pelo encontro de modelos oriundos de diferentes realidades socioculturais. Ou seja, um rapaz da periferia representou aquela dança clássica, né, com A Morte do Cisne, uma bailarina da dança clássica, e o rapaz fez a mesma representação, mas utilizando figurino totalmente diferente, né? Calça jeans, enfim. Então, a resposta é: a forma original de John, né, do compositor lá do Cisne, reinterpretar a coreografia na verdade, o rapaz, né? Ele fez o quê? Reinterpretou a coreografia de A Morte do Cisne. Demonstra que a criação artística é beneficiada pelo encontro de modelos oriundos de diferentes realidades socioculturais. Aí tem várias questões, que a composição da coreografia foi influenciada pela escolha do figurino. Não, ele usou outro figurino, né? Outro figurino. A variação entre os modos de dançar uma mesma música evidencia a hierarquia que marca a manifestação artística? Também não. A formação erudita a qual o dançarino não teve acesso resulta em artistas que só conhecem a estética da arte popular? Também não, porque se ele fez a representação da dança A Morte do Cisne porque ele conheceu, né? Então quer dizer que ele não teve acesso a ser também fácil de eliminar. E aí, a interpretação por homens de coreografias originalmente concebidas para mulheres exige uma adaptação complexa? Também é uma resposta muito simples, né? Então, a D é a questão mais correta dessa pergunta que vocês observaram aí, que não é tão fácil assim. Então, vamos para a última questão discursiva. Explique aspectos relevantes sobre a dança contemporânea. A dança contemporânea não se baseia em técnicas e possibilita qualquer corpo dançar, conforme o movimento. Os artistas contemporâneos buscam a inter-relação com o espectador, para que ambos pensem e reflitam.
A preocupação é permitir e relacionar os movimentos da dança à vida do homem moderno, ou do homem contemporâneo, né? Moderno, nós somos contemporâneos, construindo o movimento de dentro para fora e não separando o corpo da mente. É uma proposta de resposta, porém você pode pesquisar mais, responder mais sobre isso, trazer mais aspecto aí da dança contemporânea. Nós abordamos os elementos mais importantes. Material complementar, só dança, um vídeo, né, história da dança, com o tema só dança. Tá? E vocês podem visitar aí essa plataforma, né, um trabalho de pesquisa e resgate da história da dança. Um texto aí para complementar os seus conhecimentos sobre dança, história da dança. Estudante, então, foram essas as questões. Trouxe 2 questões difíceis, né? Porém, o importante é você compreender que precisa ter leituras do contexto histórico, conhecer o artista, certo? Tanto da música quanto também ali da dança, né? A morte do cisne. Então, se a gente não conhece, fica difícil fazer ali uma interpretação mais próxima, né, do que é verdadeiro. Mas é isso, a vida de estudante é pesquisar, não desanimar. É difícil, mas não é impossível. Tem as questões difíceis, mas tem as questões fáceis também. Enfim, é possível que todos vocês consigam lá uma nota no Enem suficiente para que vocês consiga uma vaga aí para continuar os seus estudos, certo? Não desanime, não pode parar. Se parar, aí é difícil mesmo. Mas se todos os dias você se dedica, está com foco nos estudos, tira um momento aí para se dedicar aos estudos, com certeza todos vocês vão conseguir, certo? Desejo sucesso para vocês. Então, obrigado pela atenção e vamos continuar aí nas próximas aulas para concluirmos aí a nossa unidade 2. Obrigada e até a próxima aula.